Fala galera, tudo beleza? E aí, depois de ver toda a teoria do Plano Nacional de Educação, agora é hora de fazer questões, não é não? Para a gente poder identificar exatamente como o examinador ele pode te cobrar no dia da tua prova, não é não? Então a gente vai fazer várias questões aqui, em itens e também questões para ajudar no entendimento mais efetivo. Lembrando a vocês que o Plano Nacional de Educação ele é um plano obrigatório, está previsto na Constituição Federal, no artigo 214, é um planejamento de nível educacional, é um planejamento estratégico e tem validade decenal. Ele começou em 2014 e vai terminar lá em 2024. É um plano, gente, que foi elaborado pela União em colaboração com todos os entes federados e todo mundo tem que colocar a mão na massa para poder executar. Então, União, Estados, DF, municípios, todos devem nos ajudar a execução do Plano Nacional de Educação. Além de ajudar a executar, estados, DF, municípios, tá? Tem um prazo de 1 ano para poder elaborar o seu próprio plano. Aqueles que não têm, num prazo tinha que ter elaborado. Aqueles que já tinham que apenas executarem, tá? Ou, na verdade, adequarem o plano que já tinham. O Plano Nacional de Educação, ele consta com muitas metas, muitas diretrizes e muitas estratégias. Só de diretrizes, que são direções, são abstratas, nós temos 10. As metas, que sempre expressam quantidades, têm prazos para que possam acontecer, são 20. E as estratégias, que são um conjunto de ações dentro de cada uma das metas, nós temos 254. E as estratégias, elas servem para direcionar o que a gente deve fazer e como a gente vai materializar aquelas metas. O Plano Nacional de Educação tem 10 diretrizes, 20 metas e 254 estratégias. Parece muita coisa e é. De fato, se a gente deixar tudo para o último ano, isso não vai acontecer. A gente está chegando ao final do plano e é muito evidente que o plano não vai ser 100% materializado. Prevendo que isso pudesse acontecer, o Plano Nacional de Educação ele trouxe 4 instâncias que são responsáveis pela avaliação periódica do plano e também pelo monitoramento contínuo. Essas instâncias, que são o Ministério da Educação, a Comissão de Educação da Câmara e também do Senado Federal, o Conselho Nacional de Educação e o Fórum Nacional de Educação, elas avaliam, monitoram e elas publicam no seu próprio site como é que vai se dar a evolução de cada uma das metas e também das estratégias. O INEP tem uma visão 360. Pega o resultado dessas avaliações, desses monitoramentos e compila tudo num relatório que ele publica a cada 2 anos. Esse relatório, gente, ele faz com que a sociedade brasileira tome conhecimento se a gente está longe ou se a gente está perto de materializar o nosso plano. Bom, dito isso, é hora da gente fazer questão, não é não? Vamos fazer questões? Vamos comigo? Olha só, questão de número 1 fala o seguinte: de acordo com o Plano Nacional de Educação, os estados, o Distrito Federal e também os municípios deverão elaborar seus correspondentes planos de educação ou adequar os planos já aprovados em lei, em consonância com as diretrizes, com as metas e com as estratégias previstas neste PNE. No prazo de quanto tempo, professor? No prazo de 1 ano contado da publicação desta lei. E aí, será que esse item está certo ou será que esse item está errado? Gente, o item está certíssimo, beleza? O item está certíssimo. O prazo é de 1 ano mesmo, tá? Para que todos os entes federados, estados, DF e municípios elaborem os seus correspondentes planos e ou então quem já tivesse ali simplesmente adequasse a essa perspectiva mais ampla. Tudo bem, tudo bem, tudo bem? Vamos para 2, questão 2 fala assim: de acordo com o PNE, os estados, o Distrito Federal e os municípios deverão aprovar, perfeito, olha lá, ó, as leis específicas dos seus sistemas de ensino, disciplinando a gestão democrática. Verdade. Isso aqui a gente tem lá nos artigos introdutórios da legislação, mas também nós temos essa informação onde, professor, nós também temos informação sobre a gestão democrática lá no na nossa meta de número 19, por exemplo, de educação pública nos respectivos âmbitos de atuação, num prazo de 3 anos contados da publicação da lei. 3 não, mas é num prazo de 2 anos. Olha, o prazo é de 2 anos. Significa que quando o PNE foi publicado, os sistemas de ensino tiveram esse prazo de 2 anos para que publicassem sua própria lei de gestão democrática. Esse prazo é ratificado na meta 19, que nós falamos dela no bloco anterior. Item, então, ficou errado. Vamos para a próxima. Vamos para a questão 3. A questão 3 ela é bem legal. O plano plurianual, as diretrizes orçamentárias
e os orçamentos anuais, olha lá, plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios serão formulados de maneira a assegurar a consignação de dotações orçamentárias compatíveis com as diretrizes, com as metas e com as estratégias deste PNE e com os respectivos planos de educação. Tudo isso, gente, para que nós possamos viabilizar a sua plena execução. Certo, errado, certo, errado? Certinho. O que ele está falando aqui? Vou pensar num plano plurianual, a gente vai pensar em orçamento, em grana, em dinheiro. A União está lá se organizando. Então, quando ela estiver fazendo a organização financeira dela, ela tem que prever que existe um Plano Nacional de Educação e ela tem que separar recurso, money, dinheiro, para que aquelas metas do Plano Nacional de Educação, elas se efetivem. É isso que ela está falando, tá bom? Por isso o item aqui, então, ó, tá certinho. Falei de plano plurianual, falei de diretrizes orçamentárias, falei de orçamentos anuais, preciso prever recursos para isso, tá? Preciso dessa organização financeira. Tem mais? Tem mais. Vamos para a próxima questão, questão de número 4, falando assim. De acordo com o PNE, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, que nós falamos disso aqui também, tá? Coordenado pela União em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios, constituirá uma fonte de informação para a avaliação da qualidade da educação básica e para a orientação das políticas públicas desse nível de ensino. E aí, professor, será que está certo ou será que está errado? Gente, o item está redondo, tá perfeito, tá? É uma fonte de informação, sim, o Sistema Nacional de Avaliação, que é estabelecido em regime de colaboração com todos os entes federados para subsidiar a orientação das políticas públicas. Eu avaliei e vi que a educação, ó, tá lá embaixo. Então, a gente vai seguir outro caminho. As políticas públicas, elas precisam de um norte. Elas precisam que a gente avalie como a gente está hoje no nosso sistema de educação. E assim a gente estabeleça as ações lá para frente, tá bom? Olha a questão 5. Uma das metas do atual PNE, nós falamos de uma por uma, hein, gente? Uma por uma, é promover a efetivação da gestão democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito, indicação da classe política de diretores escolares. Pela madrugada. Existe uma meta que fala realmente que a gente precisa efetivar a gestão democrática, a meta 19. Ela está associada, sim, a critérios técnicos de mérito. Mas indicação de classes políticas, não, critérios de mérito, mas consulta pública, beleza? Pública a comunidade escolar. A comunidade escolar tem que participar desse processo decisório, senão não é democrático, não é não? Vamos para mais uma? Vamos para a questão de número 6. A questão 6 fala assim pra gente. É diretriz do atual PNE. Quantas diretrizes nós temos no PNE? 10. É diretriz do atual PNE elevar a qualidade, ó, subir, elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de educação superior. E aí, gente, isso aqui é diretriz? Não, gente. Quando a gente traz um verbo no infinitivo, um verbo forte, falando da elevação dos mestres e dos doutores, isso aqui não pode ser entendido, isso não pode ser entendido como uma diretriz, isso aqui é uma meta, galera, é uma meta. Mestres e doutores, isso aqui é a meta 13. Lembra aquela meta que eu falei que era a única que tinha sido alcançada? É essa daqui, em que a gente tem que ter um conjunto de pelo menos 75% de mestres e doutores, sendo destes pelo menos 35% doutores. Gabarito, 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 ficou errado. Vamos para 7. Olha lá. O PNE não apresenta nenhuma meta sobre o financiamento da educação. Já está errado, uma vez que isso é competência da Constituição Federal. Gente, pela madrugada, né? O PNE apresenta sim. Qual o número da meta mesmo, professor? Meta 20. A meta 20, ela fala sobre recursos, ela fala sobre investimento em educação. Então, sim, há essa previsão, sim, do quanto de recursos a gente vai investir em educação.
a meta progressiva, a meta 20, beleza? Fiquem atentos, então, para vocês não se perderem e não errarem nada. Vamos para mais, Vamos aqui para a questão de número 7. A questão 7 ficou errada, né? Questão de número 20, quando fala. O PNE retirou de suas diretrizes o princípio da gestão democrática do sistema público de ensino. Gente, o PNE retirou de suas diretrizes o princípio da gestão democrática? Não, nós realmente temos uma diretriz que também fala disso. Lembra, artigo 2º do PNE tem lá suas 10 diretrizes e uma delas fala da gestão democrática. Gestão democrática é esta que é estabelecida por meio da participação efetiva, da participação coletiva, participação de todos. Questão 9 fala assim, ó, o PNE orienta, mas não determina os planos educacionais dos entes federativos, tendo em vista o princípio da autonomia estabelecido pela LDB. Gente, o PNE orienta, mas não determina? É isso mesmo, gente? Claro que não, né? O PNE orienta e determina esse princípio da autonomia, especialmente a autonomia quando ele vem falar da gestão democrática, quando ele não impõe como tem que ser. Ele diz que cada sistema de ensino vai decidir, vai elaborar o seu próprio normativo, tá? Então ele orienta e ele determina que tenham esses planos educacionais. E aí ele, por exemplo, diz que todos os entes federados, num prazo de 1 ano, têm que publicar o seu próprio plano de educação. Não é não? Questão 10 nos fala assim: a execução do PNE e o cumprimento de suas metas serão objeto de monitoramento contínuo e de avaliações periódicas. É isso mesmo, gente? A execução do PNE vai ser objeto de monitoramento contínuo e avaliação periódica? Sim. Realizados por determinadas instâncias, sendo uma delas CPA, Comissão Própria de Avaliação. Aí não, né, gente? Vai ser avaliada pelo Ministério da Educação, pelas comissões, a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados e a Comissão do Senado Federal, pelo Conselho Nacional de Educação e pelo Fórum Nacional de Educação. O item aqui está equivocadíssimo, o item está errado, galera, errado. Vamos para mais? Vamos para a questão de número 11, a questão 11 fala assim: o Plano Nacional de Educação, PNE, é uma iniciativa que visa determinar diretrizes, metas e estratégias para o cenário político educacional brasileiro, num período de 2014 a 2024, e é composto por 20 metas e 254 estratégias. E aí, professor? Será que esse item está certo ou será que esse item está errado, hein? Ao trazer para a gente objetivamente essas ações. Gente, o plano está certinho, é de 2014 até 2024. Tem 20 metas? Tem. Tem 254 estratégias? Tem. O gabarito, então, está corretíssimo. Olha ali, ó. Perfeito. Vamos para a questão 12. O INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, publica estudos para aferir a evolução do cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação, que é monitorada por várias instâncias. E aí, gente, é isso mesmo? Sim, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, ele publica estudos para aferir a evolução no cumprimento das metas. É essa a ideia. E tudo isso precisa ser monitorado por diversas instâncias. O gabarito aqui ficou correto. Vamos para a questão 13. A meta 7 do referido plano diz respeito ao fomento da qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, estabelecendo, para tanto, a melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, elevando os índices de desenvolvimento. Gente, lembra a meta 7, aquela que vai ter como parâmetro o IDEB. Então eu vou ter as médias que devem ser alcançadas nos anos iniciais, 6. Nos anos finais, 5,5. E no ensino médio, 5,2, gabarito tá certinho. Fomentar a qualidade da educação superior. Fomentar, incrementar, melhorar, é isso que a gente precisa ter, tá bom?
O poder público buscará ampliar o escopo das pesquisas com fins estatísticos, de forma a incluir informação detalhada sobre o perfil das populações de 5 até os 17 anos. Gente, não, tá? Aqui quando a gente estiver falando deste público específico, especialmente público com deficiência, nós até falamos que a meta 4, ela fala dos 4, aos 17 anos, dos 4 aos 17 anos, que é a idade obrigatória e gratuita, né, onde o estudante está nessa faixa etária que é obrigatória e gratuita. Tudo bem? Questão de número 15. 15, fala assim. O novo Plano Nacional de Educação, PNE, a Lei 13.005 do ano de 2014, é um documento que define compromissos colaborativos entre os entes federados e diversas instituições pelo avanço da educação brasileira. Ok? Sobre o PNE, é correto afirmar que o novo PNE, porque antes desse nós tivemos outro, hein, gente? Estabelece avanços em relação ao PNE de 2001 até 2010, na medida em que delimita um conjunto de objetivos e prazos passíveis de aferição e monitoramento. Galerinha, o fato é que o plano que a gente tem hoje, ele tem diretrizes, metas e também estratégias. A gente não tem objetivos explícitos, mas ele realmente traz prazos passíveis de aferição e monitoramento. A gente saber, será que isso foi alcançado ou não foi? Então, quando ele traz esse conjunto de objetivos, tá ok. Se ele tivesse falado conjunto de objetivos explícitos, expressos, aí não. Tudo bem? Então, cuidado para a gente poder não se perder quando a gente vem falar dessas ações. Aqui, nesse caso, fica correto. Mas ele falasse objetivos expressos, explícitos, aí só no PNE anterior que nós tivemos isso. Gabarito correto, questão 16. O PNE tem duração de 10 anos e cada unidade de federação deve elaborar o seu próprio plano. Gente, a ideia é isso mesmo, tá? Validade decenal e cada unidade de federação tem que elaborar o seu próprio plano mesmo. E qual o prazo para isso? 1 ano. Em 1 ano, todo mundo tem que ter seu plano de educação. Tudo bem? Olha a próxima, questão 17. O PNE aborda questões referentes a todos os níveis e modalidades de educação. Gente, perfeito. Olha, o plano lá na Constituição ainda, no artigo 214, ele já tinha dito isso, que o plano iria tratar dos diversos níveis, das diversas etapas e também das diversas modalidades. Diversos níveis, diversas etapas e diversas modalidades. Logo, o gabarito está correto. Vamos para a questão de número 18. A elaboração do PNE é uma exigência das agências internacionais financiadoras da educação. Até aqui, ok. É uma exigência? Na verdade, ok não, né, gente? Ok não. Porque, olha só, agências internacionais financiadoras da educação. Quem financia a nossa educação? Somos nós mesmos, os brasileiros, né? Pode ser que algum dia alguém venha a contribuir e fale o seguinte, precisa de um plano, como é que vocês querem educação? E aí a gente vai e mostra esse plano, tá? Mas olha o erro gritante aqui, não estando prevista na Constituição Federal de 88, está prevista sim explicitamente no artigo 214, então esse item não tem como estar correto, é um item erradíssimo, tá bom? 19. A meta 2 do Plano Nacional de Educação define como objetivo a universalização do ensino fundamental. Até aqui, ok, não é? Meta 2 fala do ensino fundamental. Aquele ensino fundamental tem uma duração de 9 anos. Para a população da faixa etária de 6 a 15 anos, gente, o ensino fundamental, você realmente entra com 6, mas não sai com 15. O objetivo, é garantir que 95% da população entre com 6 e saia com 14 anos, porque 14 anos é a faixa etária própria, recomendada. Gabarito, então, errado. Nosso último item, depois a gente vai para mais questões. Item 20 fala: estimular a expansão do estágio na educação profissional técnica de nível médio regular, preservando-se o caráter pedagógico integrado, o itinerário formativo do aluno, visando a formação de qualificações próprias de atividade profissional, a contextualização curricular e ao desenvolvimento da juventude, é uma das metas do PNE. Gente,
Presta atenção, as metas têm números, as metas têm prazos, tudo que ele falou aqui é um como. Isso aqui não pode ser uma meta, isso aqui é uma estratégia, ó, é uma estratégia. E se ele falou de educação profissional técnica de nível médio, provavelmente é uma estratégia referente à meta 11. Tá vendo como tem como matar a charada? Você não vai decorar todas as estratégias, mas você vai bater o olho e falar, não é uma meta, não é uma meta, só pode ser uma estratégia. Belezinha, belezinha, belezinha? Vamos agora fazer mais questões. Agora vamos para a questão. Questão 21 fala: conforme a Lei 13.005, de 25 de junho de 2014, são diretrizes do PNE. Então vamos buscar o que é diretriz aí. 1. Erradicação do analfabetismo é diretriz? Sim ou não? Sim, temos essa diretriz. Melhoria da qualidade da educação? Também. Particularização do atendimento escolar? Não é particularização, é universalização. Fazer com que todo mundo seja assistido, seja atendido. Promoção do princípio da gestão autocrática da educação pública? Autocrática não, galera, mas sim o quê? Democrática. Que está errado. E promoção do princípio do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental também está correto. O único item equivocado aqui, não, tinha 2 equivocados, né? O 3 e o 4, então tá certo. 1, 2 e 5 apenas, é isso. Deve ser a letra A. Vamos conferir? Letra A de aprovação. Vamos para 22. Literalidade da lei, né, gente? As opções a seguir apresentam instituições e organismos que atuam como instâncias de monitoramento e avaliação periódica da execução e o cumprimento das metas do nosso Plano Nacional de Educação, à exceção de uma. Vamos lá então buscar que está errada. Vamos de baixo para cima para fazer mais suspense, né? Comissão de Educação da Câmara dos Deputados? Sim. Conselho Nacional de Educação? Sim. Fórum Nacional de Educação? Sim. Ministério da Educação? Sim. A única que está errada é o Ministério Público. Errado. Gente, tem gente que erraria uma questão dessa porque em alguns planos estaduais, municipais, o Ministério Público é uma instância, mas não é o caso aqui do Plano Nacional. Por isso tem que ficar de olho, tá bom? Olha mais uma aí, ó. Uma das metas do PNE era universalizar até 2016 a educação infantil na pré-escola para as crianças de que faixa etária? Gente, educação infantil se divide em creche, que eu amplio, e pré-escola, que eu deveria ter universalizado até 2016. Creche, 0 a 3. Pré-escola, 4 a 5 anos. Logo, esse item aqui só pode ser a letra D para as crianças de 4 a 5 anos de idade. Não é não? Vamos para mais uma, 24. De acordo com o Plano Nacional de Educação, o poder público buscará ampliar o escopo de pesquisas com fins estatísticos, de forma a incluir informação detalhada sobre o perfil das populações de que idade, gente? Das populações de 4 até os 17 anos. Dos 4 até os 17 anos. Gabarito está corretíssimo. Corretíssimo. Vamos para mais uma, vamos para a questão de número 25. Olha lá. Uma das metas do PNE é de valorizar os profissionais, isso mesmo, do magistério das redes públicas de educação básica, de forma a equiparar o seu rendimento médio aos dos demais profissionais com escolaridade equivalente. Até o final de qual ano, professor? Essa daqui é a meta de número 17. Até o final do 6º ano. Isso mesmo, ó, até o final do 6º ano. Então, até o final do 6º ano, ó, a remuneração dos docentes deveria estar equiparada aos demais profissionais do magistério. Belezinha? 6º ano, o gabarito ficou corretíssimo. Vamos para mais uma. Vamos para a questão de número 26. Questão 26 fala assim: as metas previstas no Plano Nacional de Educação, PNE, deverão ter como referência. E aí, quais são as referências pensadas ali sobre o nosso PNE, nosso Plano Nacional de Educação? A referência é o IDEB. Gente, o IDEB é a referência da meta 7 e não das metas. O INEP, na verdade, o INPE que ele está falando, nada a ver. PNAD, aqui está certo, do Censo Demográfico e dos Censos Nacionais de Educação Básica e Educação Superior mais atualizado. Gente, perfeito.
Perfeito, ó. Gabarito deve ser a letra C. Essa daqui deve ser a referência das metas do nosso Plano Nacional de Educação. IDEB, meta 7. PNAD, censo demográfico e infográfico. Aí não, né, gente? Infográfico é um mecanismo aí, né? Gabarito, então, ficou sendo a letra C. PNAD cai muito em prova. Vamos para mais uma, vamos para mais uma? Vamos para a questão 27. Vamos para a questão 27, quando fala assim pra gente. O Plano Nacional de Educação é composto por 20 metas e suas respectivas estratégias, com vigência de 10 anos. Começou em 2014 e vai até 2024. Sobre o PNE de 2014 a 2024, julgue as assertivas abaixo e responda o que se pede. Vamos lá, então? 1. Fala assim pra gente. Alfabetizar todas as crianças, no máximo, isso mesmo, no máximo, até o quê, professor? Até o final do 3º ano do ensino fundamental, é a meta 3 do PNE. Gente, realmente, né? É até o final do 3º ano. Mas meta 1 fala da educação infantil. Meta 2 fala do ensino fundamental. Meta 3 fala do ensino médio. Então essa daqui não é meta 3, é a meta 5 que fala da alfabetização. Por isso está errado. 2. Assegurar a oferta, tá? Assegurar a oferta da educação de jovens e adultos nas etapas do ensino fundamental e médio em estabelecimentos penais. Olha lá, ó. Em estabelecimentos penais, assegurando-se o que, professor? Que ele ainda coloca aí pra gente. Em características, que ele ainda coloca aí pra gente dentro dessas perspectivas mais efetivas, cadê? Assegurando formação específica dos professores e também das professoras, implantação de diretrizes nacionais e regime de colaboração é a estratégia 9.8. Gente, da meta 9. A meta 9 fala da alfabetização, não é verdade? Ela realmente vai falar pra gente da alfabetização. E a alfabetização, ela traz várias dessas perspectivas. No entanto, quando a gente vem colocar ali pra gente as ações que são mais pensadas sobre exceto estabelecimentos penais, aí vai ficar errado, porque a meta 9 fala da alfabetização. E como estratégia, eu preciso alfabetizar também quem está nos estabelecimentos penais. Gente, a população que está sob restrição de liberdade, elas também têm direito à alfabetização e elas vão ajudar a cumprir essa meta. Então, só por causa desse exceto. Valorizar os profissionais do magistério das redes públicas de educação básica de forma a equiparar o seu rendimento médio aos demais profissionais com escolaridade equivalente até o final do 6º ano de vigência do PNE, que começou em 2014 e vai até 2024. Essa é a meta 17. Certo ou errado, certo ou errado? Certinho, galerinha. Essa é a meta 17. 1 tá errado, 2 tá errado, 3 tá certo, 4. Aperfeiçoar e ampliar os mecanismos de acompanhamento de arrecadação de contribuição social do salário educação. Falamos disso. Essa é a estratégia 20.2 da meta 20. Como é que eu vou saber, professor, se é a 20.2? Gente, aí você vai na lógica. Eu tô falando aqui de arrecadação, dinheiro. Tô falando aqui, olha só, meta 20. Você sabe que a 20 fala de dinheiro. Então, ok. E olha a próxima, implementar em caráter complementar programas de orientação de apoio às famílias, por meio de quê, professor? Por meio de articulação das áreas de educação, saúde e assistência social, com foco no desenvolvimento integral. É isso que ele traz aí pra gente, não é? Do desenvolvimento integral das crianças de até 5 anos. É uma das estratégias do nosso Plano Nacional de Educação. Gente, e aí a gente tem o nosso plano, quando ele vem trazer pra gente essa ideia mesmo, tá? De se implementar programas de orientação. Só que o Plano Nacional de Educação, quando traz essa estratégia, que é a estratégia 1.12, ele não fala que é para as crianças de até 5 anos. Aqui é maldade, né? Ele fala que é para as crianças de até 3 anos, que são para as crianças nas creches. Então aqui ele não vai incluir a pré-escola. Só tem 2 corretas aqui, a 3 e a 4, não é não? A 3 e a 4, por isso o gabarito deve ser a letra E. Gente, professor, como é que eu vou saber das estratégias? Leia. Ó, aprenda as diretrizes, decore as metas e conheça as estratégias. Não, você bateu o olho na estratégia e falar, isso aqui não tá muito assim não. Ou essa daqui, tá sobrando, não é? Porque não ia ter nenhuma alternativa que ia bater com essa.
Estratégia, não tem como decorar os 254, mas tem como conhecer. Aquela estratégia que você bate o olho e fala, diferentona, pois é, o examinador também tem a mesma impressão e isso acaba mudando, tá bom? Vamos lá! De acordo com o Plano Nacional de Educação, PNE, os municípios deverão elaborar seus correspondentes planos de educação ou adequar os planos já aprovados em lei, em consonância com as diretrizes, com as metas e as estratégias, num prazo de quanto tempo, hein, gente? E aí, qual o prazo para que isso possa acontecer? Ah, nós já havíamos falado, hein? O prazo, pensado ali sobre os municípios para que eles possam elaborar os seus próprios planos, para que a gente possa, então, adequar quem já tivesse o plano, o prazo é de um ano. Então, ó, além do Plano Nacional, os municípios, os estados e o Distrito Federal, quem não tinha que elaborar. E quem já tinha que adequar, né? E o prazo era esse aqui, o prazo é de um ano. Assim, gente, a gente tem vários planos de educação hoje espalhados pelo nosso país. Alguns começaram em 2015, outros atrasaram, começaram em 2016, tudo bem? Olha aqui, ó. Realizar periodicamente, em regime de colaboração, um levantamento da demanda por creche para a população de até 3 anos de idade, tá? Como forma de planejar a oferta e verificar o atendimento da demanda manifesta, o trecho apresentado refere-se a uma meta. Que meta é essa, gente, que ele está se referindo? Essa daqui só pode ser uma meta do nosso, o quê? Olha lá, ó. Do nosso Plano Nacional de Educação. Ele refere-se a uma meta. Ele não é uma meta, mas ele refere-se a uma meta. Refere-se à meta de número 1, que vai tratar da educação infantil. Gente, eu não tenho meta no PNE, não tenho meta no ECA, nem meta na Constituição Brasileira. Aí, professor, questão fácil. Gente, aqui aula de PNE. É óbvio que a resposta vai ser PNE. Mas na sua prova vem tudo misturado. Aí você fala, isso aqui tá escrito, será que é no ECA? Será que é na Constituição? Será que é da LDB? Não, tá? Trouxe prazo, trouxe número, trouxe verbo no infinitivo, né? Aí você vai lembrar que é uma meta do Plano Nacional de Educação. Nesse caso é uma estratégia que refere-se à meta 1, mas aí não tem problema. Tudo bem? As estratégias são conjuntos de ações que estão ligadas a determinada meta. E nossa última questão fala assim, ó. O Plano Nacional de Educação, PNE, estabelece diretrizes para melhorar aí, tá bom? Melhorar a educação no período de sua vigência, que vai de 2014 a 2024. Entre essas diretrizes, consta a promoção do princípio da gestão democrática da educação pública, que pode ser definida como o quê? O que é a gestão democrática? Ela é a democratização da administração pedagógica, delegando aí a definição das ações educativas aos mais variados. Gente, não é democratização somente da administração, e não só delegar essas ações. Gestão democrática é participação de todos. Então, letra A, não. É o processo de administração financeira. Não é só pedagógica, não é só financeira, é pedagógica, administrativa e financeira. É um processo de gestão baseado na participação? Falou de gestão democrática e não falou de participação, aí o item está errado? Esse aqui é o que mais vai estar correto, ó. Participação de todos os segmentos da comunidade, incluindo pais, responsáveis e sociedade em geral. Perfeito. Agora esse item sim, a participação de todos. E gestão centralizada na figura do diretor? Deus me livre, é descentralizada, né? Isso aqui não seria gestão democrática. Gestão democrática é a descentralização para que nós tenhamos a participação de todos. E assim, né? Nós findamos aqui as nossas aulas de Plano Nacional de Educação, na certeza de que você viu tudo e que você vai gabaritar. Amém? Qualquer dúvida, escreve para mim no fórum, tá bom? Ó, um beijo e um abraço. Espero que a estratégia da escadinha te ajude, mas você precisa fazer. Depois ela vai ser ótima para você revisar. E na sua prova, vai lá e faz também. A escadinha já me ajudou muito. Eu até tenho tatuado a escadinha aqui, ó. Gente, um beijo, um abraço e até mais, viu? Tchau, tchau!